Vamos de volta com o grande debate. 5 dias antes do atentado terrorista contra Israel, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, recebeu um apoiador do Hamas, Said Tenório, no Palácio do Planalto, junto com outros representantes dos palestinos. Apuração do Pedro Venceslau e também da Raquel Landim. A visita foi fotografada e publicada por Said nas redes sociais dele, que é vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina. Com a exploração do conflito, Said fez uma série de manifestações pró-Palestina e pró-Hamas nas redes sociais. Em uma delas, publicou uma foto dos jovens sendo perseguidos na festa de música eletrônica e escreveu, abre aspas, colonos judeus ilegais sentindo na pele por um dia aquilo que os palestinos vêm sofrendo diariamente há 75 anos. Fecha aspas. E depois da repercussão negativa, Alexandre Padilha entrou em contato com representantes da comunidade israelense para explicar o encontro. Após a ligação, o presidente da Confederação Israelita do Brasil disse que houve uma coincidência infeliz de datas. A CNN perguntou à assessoria se o ministro considera o Hamas uma organização terrorista, mas não obteve resposta até o momento. Caio, começo com você. Essa reunião foi inadequada? Obviamente foi, mas estamos aqui sendo engenheiros de obra feita, né? Aqui temos que ser sensatos. É uma coincidência muito infeliz, não só de datas, mas também de tópicos da reunião. Seria muito leviano, né, usar isso contra o ministro. A biografia dele já é repleta de outros fatos que podem ser usados nesse sentido. Esse não é um deles, até porque parece que ele está fazendo já um movimento, né, de esclarecimento que se espera de uma autoridade pública. Alguns pontos de atenção que eu queria colocar aqui. Primeiro, que essa reunião foi solicitada pelo embaixador do Brasil na Palestina. Esse senhor deveria ser um pouco mais criterioso, né, em relação às pessoas que ele convida para o convívio com a administração brasileira. E depois, um trecho muito especial aqui da matéria da CNN que diz o seguinte, é um subtítulo, né, que fala o seguinte, silêncio. Assim como outras lideranças e parlamentares do PT, Partido dos Trabalhadores, o ministro não citou nominalmente a organização Hamas e divulgou uma nota oficial genérica após os atentados terroristas praticados contra Israel. A CNN perguntou à assessoria de Padilha se o ministro considera hoje o Hamas uma organização terrorista, mas não obteve resposta até o momento. É esse silêncio eloquente que nós estamos repudiando. E quem somos nós? As pessoas comprometidas com a liberdade e com a democracia. E é isso que se cobra. Imagina o extremismo, o mau gosto desse senhor que trata de um massacre num festival de música como se fosse um ato legítimo de uma causa justa. Que absurdo, que justifica moralmente crimes de guerra e violações de direitos humanos. Falando sobre o ato máximo de terror, né, que é o sequestro da população civil, ele diz o seguinte, o movimento de resistência palestino, Hamas, afirma ter capturado um número suficiente de soldados e um general israelense para trocá-los por todos os palestinos mantidos ilegalmente em prisões israelenses. Então, assim, uma pessoa que tem esse tipo de posicionamento não é bem-vinda aqui nos salões do Poder Executivo Nacional. Então, eu espero que seja aí uma lição aprendida pela atual administração, mas também não faz sentido usar isso contra o ministro. José Eduardo, a reunião foi inadequada? De forma nenhuma, acho até engraçado essa discussão. Vamos tentar entender os fatos como eles foram. O embaixador brasileiro na Palestina liga para a assessoria do ministro Padilha e pede um encontro formal de uma pessoa com Padilha. E quem era esta pessoa? Bem, ele era o vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina. Ora, o vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina pediu uma audiência com o ministro da Articulação Política. Ele o recebe dias antes do atentado. Sequer, obviamente, um chefe de Estado vai poder fazer um exame futurológico do que vai acontecer, né? Vamos lá, se nem o governo de Israel previu o ataque, será que Padilha tinha condições de prever que um ataque aconteceria e que aquela pessoa que lá estava falaria aquelas coisas? É impossível. Era uma autoridade, vice-presidente do Instituto, ele recebeu. Onde está o problema nisso? Só falta querer inventar agora que o governo Lula articulou
o bombardeio a Israel. Eles já inventaram tanta coisa, até que o golpe do dia 8, o governo Lula colaborou contra ele próprio. Daqui a pouco vão dizer que foi o coitado do G. Dias que foi lá articular a explosão de bombas lá da faixa de Gaza em relação a Israel. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver. Padilha recebeu uma autoridade pelo embaixador que, pura e simplesmente, entendeu o pedido de uma autoridade. Tem que fazer isso, ele não vai fazer um critério seletivo ideológico em relação a pessoas que ocupam cargos públicos ou cargos de relevância em instituições relevantes. Não existe qualquer cogitação relativamente a isso. E faço minhas palavras de Claude Lautenberg. Lautenberg é um homem respeitabilíssimo, presidente da Confederação Israelito-Brasil, a CONIB, ex-presidente aqui do Albert Einstein, um médico de elevada reputação, disse o seguinte: houve uma coincidência infeliz de datas. O ministro, Alexandre Padilha, nutre simpatia por Israel e pela comunidade judaica. Padilha reafirmou claramente que ali ocorreu um ato terrorista. Onde está o silêncio? Está naquilo que um ministro de Estado não pode falar, porque fala em nome do país, na posição diplomática histórica que o Brasil tem em relação à ONU, de só qualificar como organização terrorista quem a ONU cataloga. Mas que lá houve terrorismo, Padilha falou e o governo também falou. Zé, além de ser presidente do Instituto Palestino de Israel, Said Tenório também era assessor técnico na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. Hoje ele foi exonerado. Seria caso para a exoneração? Claro, eu acho. Inclusive, eu acho que a autoridade que o nomeou, o deputado, fez muito bem em agir de forma imediata. Ou seja, as declarações que ele faz contrariam exatamente a dimensão do cargo que ele atua, que é a defesa dos direitos humanos. Ou seja, se ele tivesse se limitado a fazer uma crítica específica às situações antecedentes que atingiam o povo palestino, absolutamente razoável, porque isso é notório, indiscutível, claro, e só não vê quem não quer. Agora, ele falar o que ele falou, absolutamente inaceitável, não pode ocupar um cargo de confiança como estava ocupando. Agiu corretamente o deputado ao exonerá-lo. Caio, a exoneração pelas postagens é justa? Justíssima, eu concordo integralmente com o Zé nessa, por isso eu vou aproveitar o tempo que me resta aqui para amarrar um pouco o debate sobre uma coisa que ficou no ar, as supostas violações aos direitos humanos pelo Estado de Israel, segundo as resoluções das Nações Unidas. É mais curioso ainda o caso. Na verdade, Israel é o país recordista em resoluções de direitos humanos. Agora, no mundo em que há regimes totalitários como a Coreia do Norte, como Cuba, como Venezuela, como Israel, essa pérola da democracia no Oriente Médio, é o campeão de violações de direitos humanos. Ora, eu já dei a explicação antes. A gente vive uma realidade em que 28 países membros da ONU não reconhecem Israel. Ou seja, até por uma questão de xenofobia, de preconceito, e de aversão, de não reconhecer o direito à existência desse Estado, sempre estão votando contra. Outras potências que enxergam Israel um grande aliado dos Estados Unidos também votam contra. Quem que lá no Conselho de Segurança da ONU não quis tratar o Hamas como organização terrorista? A China e a Rússia, da mesma forma Irã e todos os seus aliados. É por isso que essa campanha de difamação contra Israel, ela ganha corpo. Isso é um movimento político, não condiz com a realidade dos fatos, até porque a maioria das vítimas fatais na faixa de Gaza, na região da Palestina, se dá pelo método torpe do Hamas de usar a população civil, literalmente, como escudos humanos. Para quê? Para tramar atentados terroristas. Israel desocupou a faixa de Gaza unilateralmente em 2005. E ao invés da autoridade palestina usar esse território para promover o bem da sua população, não. Transformou aquilo numa trincheira, num ponto base do terrorismo internacional e assusta que tantas autoridades palestinas, incluindo autoridades palestinas recebidas no Palácio do Planalto, tenham tamanha simpatia por uma organização terrorista como é o Hamas. 30 segundos. Está se confundindo a autoridade palestina com o Hamas. São, inclusive, situações absolutamente diversas. Quem controla a autoridade palestina é o Fatah, inimigo do Hamas. Claro, adversário do Hamas. Então, portanto, vamos confundir alhos com bugalhos. Você está colocando
todo o povo palestino numa situação identificada com o Hamas. Isso é absolutamente incorreto. Vamos preservar a autoridade palestina. Confio no discernimento A autoridade da palestina hoje dirige a Cisjordânia, não tem nada a ver com faixa de Gaza, que é justamente a situação controlada pelo Hamas. E não se dão bem Fatah e Hamas. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.